Olá, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Oração, onde nós meditamos as orações a serem rezadas nesta Santa Missa da Imaculada Conceição de Maria. Nós vamos aprender por meio delas que Nossa Senhora foi preservada da mancha do pecado e que ela, toda santa e pura e imaculada, e agora ressuscitada em Deus, haverá de interceder para que nós sejamos livres da culpa e possamos chegar até lá também, na vida eterna. Meditemos. A primeira oração desta Santa Missa, a oração antes da liturgia da palavra, reza assim: Ó Deus, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preparastes para vosso Filho uma digna habitação. Então veja que Nossa Senhora foi isenta da mancha do pecado, por quê? Porque aquele que haveria de nascer dela é santo, é Deus, e Deus não coabita com o pecado. Primeira coisa. E a preservaste de toda mancha de pecado em previsão da morte salvadora de Cristo. Então veja, ela foi isenta da mancha do pecado, justamente por quê? Porque aquele que haveria de nascer dela era o Cordeiro puro, santo, sem mácula, que tira o pecado do mundo. Aqui vale ressaltar que faz parte da teologia católica que todo ser humano nasce com a mancha do pecado original. Então, ela deveria nascer sem a mancha do pecado original, porque senão ela transmitiria a mancha do pecado também para aquele que nascesse dela. Então, preste atenção que aqui está toda a lógica teológica do mistério da solenidade, o mistério da Imaculada Conceição. E aí, nós pedimos a intercessão de Maria para que nós possamos ser livres da culpa, porque isentos do pecado nós não somos. Temos tanto a mancha do pecado original, que nos leva a cometer o pecado atual. Depois, veja que na oração sobre as oferendas, as ofertas, diz: Senhor, dignai-vos aceitar o sacrifício de salvação que vos oferecemos na solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. Assim como proclamamos que ela, por vossa graça, foi preservada de toda mancha de pecado, sejamos também nós, por sua intercessão, libertos de toda culpa. E ela, com certeza, desde o céu, estará intercedendo por nós esta graça. Depois da comunhão, nós rezamos: Senhor nosso Deus, o sacramento que recebemos cure em nós as feridas daquela culpa, da qual preservaste de modo singular a concepção imaculada da bem-aventurada Virgem Maria. Ou seja, nós nascemos com a mancha do pecado, a inclinação para pecar, pecamos e adquirimos culpa. Nossa Senhora, por causa do Filho de Deus que ela haveria de gerar, o Cordeiro sem mancha que tira todo o pecado do mundo, ela, no momento da concepção dela, ela foi preservada da mancha do pecado original. Então não houve nenhuma espécie de pecado na Santíssima Virgem Maria. Depois, veja o prefácio. A fim de preparar para vosso filho mãe que fosse digna dele, preservastes a bem-aventurada Virgem Maria de toda a mancha da culpa original e a enriquecestes com a plenitude da vossa graça. Então preste atenção, que havia um consenso na teologia católica de que Nossa Senhora não tinha pecado atual, porque ela era cheia da graça de Deus, isso é fato. A discussão era: e a mancha do pecado original que é transmitida a todo ser humano? Ela tinha ou não? Porque Nossa Senhora não foi fruto de um nascimento especial. Teve um papai, teve uma mãe que fizeram um amor e ela foi concebida. Ok?
Então, por geração, ou seja, todo ser humano que gera o outro, é transmitido a mancha do pecado original, ou seja, essa inclinação ao mal, essa inclinação à desobediência a Deus, é transmitida a todo ser humano. Então, Nossa Senhora teve isso ou não? Para a igreja, não. Havia teólogos na Idade Média, teólogos de peso, por exemplo, tal como São Tomás de Aquino, que defendeu que Nossa Senhora nasceu com a mancha do pecado e tão logo ela nasceu com a mancha do pecado, Deus a libertou desta mancha do pecado, para que ela fosse livre, para que ela fosse cheia da graça. Mas prevaleceu não essa teologia, prevaleceu a teologia franciscana, representada pelo beato Duns Scoto, que dizia que não. No momento em que Nossa Senhora foi gerada, naquele momento, Deus a preservou da mancha do pecado original. Deus não permitiu que a mancha do pecado original fosse transmitida a ela. E desta forma, ela foi a primeira salva, a primeira redimida. Ok? E ela é salva pelo próprio Filho. Ou seja, Deus aplicou em Nossa Senhora de forma antecipada aquilo que Cristo faria com toda a humanidade pelo seu sacrifício da cruz. Ok? Nela nos destes as primícias da igreja, esposa de Cristo, sem ruga e sem mancha, resplandecente de beleza. Ou seja, se Nossa Senhora, isenta do pecado, já está ressuscitada no céu, nós esperamos que a igreja um dia também, isenta do pecado, purificada de todo pecado, esposa de Cristo, esteja ressuscitada na glória de Deus. E veja, de fato, dela, Virgem Puríssima, devia nascer o Filho, Cordeiro inocente, que tira os nossos pecados. Vós a colocastes acima de todas as criaturas em favor de vosso povo, como advogada da graça e modelo de santidade. É claro, aquele que haveria de nascer de Nossa Senhora é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro puro, sem pecado, sem mancha, o próprio Deus, o próprio Filho de Deus. Deus não coabita com o pecado. Então, por isso que ela foi salva de forma antecipada, em previsão da missão que ela haveria de assumir, de ser a mãe do próprio Deus que se fez carne para nos salvar dos nossos pecados. E por isso hoje, e por isso ela está acima de todas as criaturas e no céu exerce essa advocacia a nosso favor. Intercede por nós e se tornou para toda a igreja modelo de santidade. Então que você, ao meditar essas orações, possa tomar consciência dessa fé tão bonita e dar graças a Deus por Nossa Senhora, a aurora da salvação, a primeira redimida, aquela que com seu sim, na plena liberdade, nos possibilitou que o Verbo de Deus se fizesse carne e pudesse salvar a todos nós da desgraça do pecado.